Dia do Senhor 2. Semana passada nós ouvimos acerca do Dia do Senhor 1, que diz, que é um prólogo, do Catecismo de Heidelberg, que diz que nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Pertencemos àquele que nos ama com amor infinito, incondicional. E depois nós vimos, na pergunta 2, que são 3 elementos que nós devemos estudar para uma boa compreensão da nossa fé. Primeiro, acerca de como são grandes os nossos pecados e miséria. A primeira coisa que nós devemos entender, para que possamos entender a fé cristã, é entender como são grandes nossos pecados e misérias. Como nós nós não estamos em condição de exigir nada de Deus. Tudo que recebemos de Deus, devemos ser gratos porque Deus o faz por misericórdia a nós. Então, o primeiro passo é nós entendermos como são grandes os nossos pecados e misérias. Depois, vamos entender como é grande a nossa salvação. E depois, estudaremos a respeito da nossa gratidão. Embora os nossos grandes pecados e miséria sejam um motivo de toda a dor do mundo. Isso desde o pecado original. É o menos que nós vamos estudar aqui no Catecismo, que vai levar menos dias para nós estudarmos. E depois nós vamos nos aprofundar na grande graça da nossa salvação. O Dia do Senhor e depois, futuramente, na gratidão, se Deus nos permitir. Então, a primeira parte do Catecismo, que entra aqui no Dia do Senhor 2, nossos pecados e miséria. E aqui há algo muito importante, irmãos, para a igreja do século 21, para que a igreja desperte, para que a igreja acorde deste sono que veio na igreja aí desde alguns movimentos que surgiram no século 20 e que afastaram a igreja de observarem a lei de Deus. Veja aqui, esse catecismo ele foi escrito em 1563. E no século 20, ou seja, no século 16, no século 20 a igreja começa a se afastar da lei e do mandamento de Deus. Veja como nós devemos despertar para isso. Pergunta 3. Como é que você sabe de seus pecados e miséria? Uma resposta bem simples. Pela lei de Deus. Se eu abandonar a lei de Deus, se eu não considerar mais a lei de Deus, eu simplesmente não vou saber dos meus pecados. Simplesmente não vou saber dos meus pecados. Ou ficaremos, além de não sabermos dos nossos pecados, podemos ainda ficar como pessoas que determinam na sua própria mente o que é pecado e o que não é. Pessoas que muitas vezes colocam fardos sobre outras pessoas, porque elas internamente, elas abandonaram a lei. Elas não estão observando o que Deus fala que é pecado. Elas, na mente delas, elas criaram uma estrutura mental e acharam que determinada coisa é pecado e que muitas vezes não é. E exige dos outros ainda aquilo. E alguns ensinam grupos e isso vai se tornando tradições e mais tradições. Então, além de se afastar da lei de Deus, e a pessoa perder o contato com o que de fato Deus fala que é pecado, a pessoa então começa a se entregar à sua própria imaginação, muitas vezes fazendo coisas que de fato são pecado, que ela acha que não é pecado, e não fazendo coisas que não são pecados, que ela acha que é pecado. Muitas vezes cai na situação como caíram os fariseus, quando Cristo chega a dizer para eles, assim, olha, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês coam coisas pequenas. Vocês se preocupam com coisas pequenas que não têm importância nenhuma. Que por si mesmas não têm importância nenhuma, mas vocês cometem o que de fato é pecado. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós começamos muitas vezes a cair nesses enganos. E eu quero convidar os irmãos aqui para ler Romanos capítulo 3. Vamos ler o verso 20.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 20, que diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento, o pleno conhecimento do pecado. Então, ao observar a lei, não é observar para justificação, obviamente, porque ninguém pode ser justificado por obras, mas observar a lei porque pela lei vem o pleno conhecimento do que é pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, se nós abandonarmos a lei, nós vamos ficar como um barco à deriva, como um timoneiro que não tem bússola, que não tem contato, que ele só vê o mar, mas não sabe para onde está navegando. E nós perdemos então o contato como uma das principais partes da revelação de Deus para o homem, que é a sua lei, que mostra exatamente o que é pecado, que mostra exatamente o que é problema, que mostra exatamente o que é perigo. Pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui é bastante interessante porque muitas pessoas dizem: não, Cristo ele aboliu os 10 mandamentos e criou 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos que Cristo fala aqui são os 10 mandamentos. O amar a Deus acima de todas as coisas é do 1º ao 4º mandamento. O amar ao próximo como a ti mesmo é do 5º ao 10º mandamento. Como que eu sei como amar a Deus? Como fazer o que Deus não quer que eu faça com relação a Ele? E o que Deus quer que eu faça com relação a Ele? Como que eu sei disso? Porque está revelado pelo próprio dedo de Deus nos 10 mandamentos. Deus não gosta, Deus não quer que tenhamos outros deuses diante dele. Isso é o 1º mandamento. Deus não quer que façamos imagens de escultura sobre o que há no céu. Não quer que nós adoremos imagens de escultura. Esse é o 2º mandamento. Deus não quer que nós invoquemos o seu nome em vão. Esse é o 3º mandamento. Deus quer que nós interrompamos a nossa semana num dia de cessar atividades, a cada 6 dias parar um dia, para lembrar do Criador e do Salvador, para não ficarmos entregues aos nossos próprios, às nossas próprias atividades de segunda a segunda. Assim que nós amamos a Deus, observando o que Deus falou, não pela nossa imagem, não pela nossa imaginação. Eu acho que Deus gosta daquilo, eu acho que Deus não quer que faça aquilo. Não é a nossa imaginação que é a regra de fé. Então, desses 2 mandamentos que Cristo fala, o primeiro, amar a Deus, nós sabemos como fazer isso, porque o próprio Deus nos mostrou coisas que Ele não gosta e coisas que Ele quer que façamos com relação a Ele, que é o 1º e o 4º mandamento. E como amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Observando do 5º ao 10º mandamento, honrando os superiores, a começar por pai e mãe. Não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho contra as outras pessoas, não cobiçar o que pertence às outras pessoas. Essas são as formas de nós amarmos o nosso próximo. Amarmos eles como a nós mesmos, não fazermos para eles essas coisas que nós não gostaríamos que fizesse conosco. E o próprio Senhor Jesus, ele se aprofunda nesse resumo que ele fez dos 10 mandamentos. Ele não deixa somente esses 2, ele se aprofunda nos mandamentos. Não tem aquela passagem bem conhecida que fala, ouviste dizer não adulterarás, eu lhe digo, quem olhar com intenção impura já adulterou, não é assim? Então Jesus ele se aprofunda ainda mais nos mandamentos. Jesus ele menciona os mandamentos, ele menciona os mandamentos várias vezes. Uma passagem bem lembrada, por exemplo, para o jovem rico. Ele menciona os mandamentos. Então, irmãos, nós temos que ter essa clareza, né? Porque vivemos numa nação onde a própria igreja, quando eu digo igreja, é a igreja majoritária no nosso país, né? A própria igreja abandonou os 10 mandamentos.
e não ter mais contato do que o que é pela lei que nós sabemos, porque a lei ela mostra plenamente o conhecimento do que é pecado. Então é assim que nós conhecemos nossos pecados e misérias. E a pergunta 5, você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não, lógico que não. Pela própria, o próprio crivo do tempo, a própria experiência humana no mundo nos mostra que não. Nós não conseguimos guardar tudo isso, mas nós devemos observar. Veja bem, você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, se nós abandonarmos essa observação desta lei, que é, como eu chamo, um código moral perfeito, nós vamos ficar entregues à nossa imaginação com um agravante, aos nossos sentimentos. Então, se nós tivermos sentimentos de rancor, ou de ódio, ou de raiva, nós não vamos conseguir amar as outras pessoas como a nós mesmos. Então, é necessário, irmãos, e muito necessário, para a nossa purificação, porque a fé cristã, ela não é uma fé cerimonialista, que nós ficamos praticando rituais. A fé cristã é uma fé moral, é uma fé do dia a dia. É como eu lido com Deus e com as pessoas no dia a dia, não só em momentos de culto. De segunda a segunda, como que eu me relaciono com as pessoas, né? E também com o próprio Deus. Então, irmãos, o primeiro passo para que nós possamos entender os nossos pecados e misérias é saber que nós sabemos o que de fato é pecado, porque a lei nos mostra o que de fato é pecado. E sabemos por que vivemos em miséria espiritual, porque a lei nos mostra o que de fato é pecado e nós não conseguimos cumprir perfeitamente, totalmente a lei. Então, se vamos estudar mais para frente a nossa salvação, sem essa providência de Deus em nos salvar, nós estaremos perdidos. Mas a primeira coisa que devemos entender agora é que a lei mostra o que é pecado. Ela traz o pleno conhecimento do que é pecado. E o fato de eu olhar para aquela lei, saber o que é pecado, e saber que eu não consigo cumprir perfeitamente aquilo, me mostra a minha miséria espiritual. Então eu necessito de Cristo, da graça de Cristo, como nós vamos estudar, ainda no próximo domingo, ainda não, mas nos outros para frente, se assim Deus nos permitir. Quero convidar os amados irmãos